Retomando então, conversa de peso de hoje com o grande Vinícius Brito, jornalista, poxa, muito ligado ao jornalismo geral, ao carnaval, ao futebol. Ou seja, o homem já trabalhou em tudo que era com 32 anos, né? Imagina quando chegar na idade do Cláudio Brito, do pai dele. Que maravilha. Vinícius, dando sequência ao nosso bate-papo, você falou um pouquinho da sua trajetória também no carnaval, mas e dentro do jornalismo geral, enfim, a tua história como jornalista, ela já começa na RBS? Já inicia na RBS ou passou por outros veículos? Eu estagiei durante um ano na assessoria de imprensa da Prefeitura de São Leopoldo. Olha só. Né, da assessoria de imprensa da Prefeitura de São Leopoldo, eu paralelamente fazia... No prédio antigo ainda. No prédio antigo ainda. Lá na 1º de março. Exatamente. Fazia paralelamente a isso atuações como freelancer, né? Sim. Inclusive na própria RBS. Eu entro na RBS pelo carnaval, né? A produção de um programa chamado Personagens da Folia, da extinta TV Com. É verdade. Então, tive o prazer de participar algumas vezes na TV Com. Exatamente. Então, anualmente eu fazia esse programa, que era um período de novembro a fevereiro, março, dependendo de quando era o carnaval. Claro. Né? Aí também comentava o Carnaval de Uruguaiana, como comentarista, fazia essa atuação. Mas eu entro mesmo na RBS definitivamente para ser editor do Jornal do Almoço. Né? Olha só, pô, que responsabilidade. Imensa. Foi um momento muito importante, porque foi quando o Jornal do Almoço mudou. O Brasil vivia ali por 2010, 2011, uma mudança econômica, a ascensão da classe C, e o Jornal do Almoço tinha que comunicar para esse público. Né? Então, o Raul Ferreira, que na época era o editor-chefe do Teledomingo, foi chamado para fazer essa mudança. Foi quando a bancada foi retirada, sim, a apresentação passou a ser em pé, mais descontraída, mais coloquial. Né? Então, essa mudança foi bem complicada de se fazer, se mudou até a identidade visual do programa. É verdade. Né? E o Raul Ferreira, que me conhecia das coberturas de carnaval, foi quem me convidou. É o grande responsável para que eu fosse para o Jornal do Almoço. Né? Ele teve essa liberdade na época, como o programa teria que ser mexido, ele teve liberdade de escolher a equipe. Né? E me convida para fazer parte dessa equipe do Jornal do Almoço. Eu fico lá por 3, 4 anos, mais ou menos. Né, fazendo uma série de trabalhos interessantes. Foi bem quando o Jornal do Almoço fez 40 anos. Também. Eu lembro que a gente fez o programa de aniversário. Foi uma semana inteira com um estúdio de vidro, que a gente chamava, na frente do mercado público. Né? Um estúdio móvel, enfim. Foi um estúdio construído que ele era todo realmente transparente. Né? Então foi uma semana inteira fazendo o programa dali. Eu tive a oportunidade de coordenar. Então, naquela época ainda existiam aqueles programas que o JA visitava o interior. Programa em Bagé, programa em Uruguaiana, na Nova Petrópolis, né? Então isso, também fiz muitas essas viagens, aí conheci muito do nosso estado nessas viagens e depois fui para o esporte, né? Depois de 3, 4 anos no Jornal do Almoço, fui convidado pelo Gustavo Manhago, hoje narrador da Rádio Gaúcha. Grande Gustavo. Grande Gustavo, um ser humano extraordinário, um narrador maravilhoso, um amigo que eu tenho. O Gustavo me convidou para ingressar na equipe do Globo Esporte, que é uma editora, estava indo para o Rio de Janeiro para trabalhar na Fox, né? A Gabriela. E aí o Gustavo me convidou para substituí-la, né? Aí fui durante 2 anos editor do Globo Esporte, ajudei a criar alguns quadros interessantes ali, que até hoje estão no ar, como o Botequim do Maurício. É verdade. Né? Que juntamente com o Basílio Rota e o próprio Maurício, a gente criou aquele quadro que misturava samba, que era algo que eu gostava, a conversa de botequim e o futebol, né? Hoje ele está com um perfil um pouco diferente, ele vem recebendo muito jogador, muito ex-jogador. Na época o objetivo era fazer a conversa de botequim, e quem conversa no botequim é o torcedor normal. Então nós levamos lá, sentaram na mesa do botequim naquela época, o governador Sartori, o ex-governador Olívio Dutra, Colares, a Deise Nunes, o Borghetinho, o Zeca Pagodinho. Então a gente tinha esse era o conceito daquele tempo que eu estava lá. Claro. Era levar gente comum, né, para falar de futebol do seu jeito, como a gente fala na mesa do botequim. Né? Eu não via muito sentido em se levar o jogador, porque ele realmente aparece o tempo todo nas reportagens, né? Então não precisava levar para o cenário do botequim. Além disso, teve também, passa por mim a criação e a edição do Chimarrão do Brito, né? Do Paulo Brito, também, que hoje está na Bandeirantes, né? E uma história curiosa, né? Tudo belezinha. O Tudo Belezinha, eu sempre brinco com o Brito que eu sou não pai da criança, mas eu sou um vô da criança, sei lá, que ajudou. Porque o Tudo Belezinha era uma expressão que o Brito usa desde sempre, mas no bastidor. Sim. A gente chegava na TV de manhã, e aí, Brito, ele, tudo belezinha? Sabe? Ele brincava com isso. E eu notava que a TV inteira embarcava naquela brincadeira, assim, aí, tudo belezinha? E aí um dia, de forma despretensiosa, eu falei pro Brito, diz no ar. Como assim diz no ar?
Começa o Globo Esporte, boa tarde, que ele tinha famoso, né? Tudo belezinha. E aí ele disse uma vez, disse duas vezes, virou vinheta, virou camiseta, né? Exatamente. E o Brito é um cara extraordinário, né? Não é meu parente, que fica claro. Exato. E ele reconhece isso. O Paulo Brito é de Santa Cruz, né? É de Santa Cruz. Exato. Paulo Antônio Brito, para quem canta. Exatamente. O Brito, de reza a lenda que jogava demais, mas eu não acredito. Torcedor da Avenida. Isso, torcedor da Avenida. E o Brito começou a dizer no ar, e hoje ele diz, tá lá na Bandeirantes, ainda segue, tem uns quadros que ele usa, belezinha, né? Então, foi alguns momentos marcantes aí, de tu ver algumas vezes algo que surge do teu trabalho se eternizar. É muito Inclusive legal. o quadro lá, o Rádio GE, que eu tive a honra de participar, Exatamente. fazendo uma matéria de uma paixão nossa, que é o Aimoré, também passou pelo Vinícius Brito bem nessa época, né? Exatamente, foi um ano, acho que foi 2014. 2014. A gente... Era o ano que o Filipão era o técnico do Grêmio, né? Exatamente, o Aimoré, inclusive, ganhou o jogo do Grêmio. 2015, desculpa, 2014 era o ano da Copa, né? Isso, o Filipão veio depois da Copa. Isso, foi 2015 que E o Aimoré vence 2-1, né? O Aimoré jogo. ganha do Grêmio no Cristo Rei, é uma noite inesquecível, Exatamente. né? Porque pro Aimoré ganhar do Grêmio do Inter sempre é marcante, Não, né? uma coisa é Grêmio e Inter jogando com o time B, C, enfim. Não, tanto que o gol do Grêmio é do Luan. Exatamente, o Grêmio vem com a equipe titular. O gol do Grêmio foi do Luan. E eu lembro que o Guilherme Canal, que era um editor do Globo Esporte, chegou para mim um dia e sugeriu: Vini, o que tu acha de nós fazermos assim, sempre que tiver o jogo que a gente vai transmitir no fim de semana? Então, Inter e Veranópolis em Veranópolis. Aí entra na véspera ou no dia do jogo um radialista lá de Veranópolis dando as informações de Veranópolis com imagens da cidade. Foi a ideia dele de fazer o Rádio GE. Legal, e eu falei, vamos embora, vamos fazer. E aí na hora de escolher um representante de São Leopoldo, eu na hora pensei no Jairo aí, que é parceirão. E encher a imagem, isso era certo. Exatamente, isso era importante. Vinícius, e a paixão pelo Inter, cara? Paixão por Inter desde sempre fui colorado, né? Como eu nunca fui do vídeo, nunca fui do microfone rádio, direto, microfone, eu nunca me... No início até vou dizer, quando eu era editor do Globo Esporte, eu estava indo para o Beira-Rio de cinza. Não botava minha camisa do Inter, porque, infelizmente, as pessoas acham que não pode misturar isso. Exatamente, mas eu sempre fui colorado, nunca escondi isso de ninguém. E depois que eu saí do Globo Esporte, eu passei a... Digamos que eu saí de novo do armário, né? Porque eu era fora do armário, entrei um pouquinho enquanto atuei como editor-chefe e saí de novo. Mas até o Vinícius me contava fora do ar e como é interessante isso para o telespectador e até para o torcedor de Grêmio, Inter, Aimoré, Novo Hamburgo que está nos assistindo saber, né? Pô, como quando a gente está trabalhando, essa paixão fica bem de lado, eu diria. Exatamente. Né? O Vinícius estava contando uma história sobre um gol do Elano pelo Grêmio, né? Que tu vibrou eu vibrei como muito. se fosse gremista, mas não pelo gol, pelo momento, né? Foi naquela Libertadores, foi uma pré-Libertadores que o Grêmio enfrentou a LDU. Foi um jogo até que teve uma... Foi o segundo ou terceiro jogo na Arena, eu sei que a Arena estava bem no Exatamente, início, foi né? inaugurada a Arena, acho que foi o segundo jogo na Arena. Exato. E aquele jogo foi a primeira transmissão em HD da história da RBS TV. Olha só. Na verdade, acho que é a primeira transmissão em HD de jogo de futebol da televisão gaúcha. Que maravilha. Né? Então teve a inauguração da Arena, que foi algo muito bacana que eu fiz, que eu participei também. Tem a minha credencial até hoje guardada. Né? E logo no início do ano, o Grêmio estava na pré-Libertadores contra a LDU. Isso mesmo. Jogo ruim, o time da LDU sempre é um time bom, Exato. né? O Grêmio tinha perdido em Quito, perdeu por 1x0 lá. É. Foi até um jogo que teve uma passagem triste, que teve a avalanche Isso. da geral aconteceu e chegou a derrubar um pedaço do alambrado, né? O pessoal chegou a se machucar, enfim, né? Isso, e aí o jogo tá rolando, jogo duro, e o Elano, volante que foi do Santos, passou pelo Grêmio, acertou um chutaço de fora da área, lindo, no ângulo, assim. E aí tá dando gol, o grito de gol, e eu tava de novo no caminhão, não tava dentro do estádio. Eu estava no estádio, mas dentro de um caminhão de transmissão, na unidade móvel que a gente chama, né? Então eu estava ao lado do diretor de imagem, que é quem faz o corte, e atrás de mim estavam os operadores de replay. Aí o Robson, querido amigo, pega e diz: Vini, dá uma olhada na tela tal. Me indicou uma tela e me mostrou um lance. O que aconteceu? O cinegrafista, ele ficou enquadrado no Elano. Aí o Elano dá o chute, ele em vez de abrir a lente, como normalmente se faz, sim, para ver onde a bola vai. Ele manteve a expressão do Elano. Aí tu olha assim, tá o Elano olhando a bola, chegando, faz o gol e ele sai correndo. Eu falei, bota isso no ar. E aí botou no ar, e aí o operador já colocou num slow motion mais devagar, assim, e eu saí pulando dentro do caminhão. Pela transmissão, pelo trabalho da gente. Quem olhasse ia dizer, pô, Vini, esse cara é gremistão. Esse cara é gremistão. Então é importante o pessoal saber que como dá para separar as coisas, né? O momento de ser profissional, né, Vini? Eu às vezes converso com alguns amigos, né, e sempre me perguntam, fulano é gremista, fulano é colorado, qual é o time dele, sabe? Eu não tenho experiências para dizer, fora o Guerrinha, que é assumido, claro, né? O meu ídolo falecido Santana, que era assumido, mas eu não tenho nenhum episódio meu para contar que, olha, um dia um chefe
chegou para mim e disse para pender para um lado ou para o outro, que um repórter foi na rua e fez uma matéria meio colorada, meio grista. Jamais, eu nunca tive isso, sabe? O que eu tive, sim, foi muito torcedor passando do ponto e ligando para a redação para reclamar que a matéria do time A tinha 30 segundos a mais que a do time B. Olha só. Que o grito de gol foi mais enérgico do Grêmio do que do Inter. Incrível, sabe? ao ponto que Incrível. chega a nossa rivalidade. Impressionante, assim, sabe? Então, mas eu vejo nas redes sociais, o pessoal brinca muito, assim, fulano é gremista, fulano é colorado, sabe? Foi algo que para mim nunca bateu, assim, porque não adianta, a gente precisa dos dois bem. Sem dúvida. Para a Né? imprensa. É como o nosso Vale dos Sinos, né? A gente, é claro que o Aimorezista fica com aquele sentimento. Agora o Novo Hamburgo, campeão gaúcho, Claro, o Aimoré vai ter que correr atrás. exatamente. Então, mas é bom para os dois que, né, seja, claro, Grêmio e Inter numa outra dimensão, ou na nossa realidade aqui do Vale dos Sinos, que os dois estejam bem, né? Exatamente, até do ponto de vista, vamos pensar do ponto de vista bem pragmático das empresas que querem ganhar dinheiro, tá? Claro, As empresas de exatamente. comunicação. Será que elas ganham mais dinheiro com o time na Série B ou na Libertadores? Sem dúvida, né? Entendeu? Olha quantos pacotes comerciais podem ser, quantos produtos podem ser criados com uma participação em Libertadores, em Mundial, em Brasileirão, entendeu? Então não existe isso aí de torcer contra, jamais, jamais. E daqui para frente, Vinícius, você sai da RBS, hoje está fazendo mestrado lá na Unicinos. Como é que está a tua atuação nesse momento e também pensando já no futuro? O projeto inicial, e que não é muito médio prazo, né, é terminar o mestrado, que vai ser em março agora de 2018, né, e já tentar o ingresso na docência aí, Sim. preferencialmente da Unicinos, Claro. mas isso não depende só de mim. Exato. Né? Alô, reitor. Alô, reitor. Então, esse é o projeto inicial, né? Permanecer aqui não só em São Leopoldo, mas agora tem o campus fantástico da Unicinos em Porto Alegre, né? Então, esse é um projeto inicial. Eu sigo fazendo atuação em veículo, porque no Carnaval da Rádio Gaúcha eu atuo, né, juntamente com a equipe de carnaval, lá da equipe mais carnavalesca do Rádio Brasileiro. É verdade. Né? Eu só me nego a fazer avaliação de samba enredo em Porto Alegre, porque como eu sou compositor, eu não posso dizer que o samba do outro é bom ou ruim, eu não tenho esse direito. Né? Aí então, tá suspeito para você. Exatamente. Então o projeto mais ou menos é por aí, encaminhar nessa vida acadêmica, né? A gente segue também acompanhando o professor Nado e o nosso grupo do PDT em São Leopoldo, né? Que a gente fez a coordenação da comunicação juntamente com o Matheus Teixeira durante a campanha e é uma relação foi uma campanha em valores muito baixa, mas com alcance, um retorno, né, de votos, que é o que dá para se ter palpável, dá para se dizer assim, né, que é o que realmente o pessoal vê. Extraordinário. Por muito pouco o professor Nado não venceu a eleição. Até as pessoas que gostam de política podem fazer esse trabalho. Vai lá no site do TSE e ver, por exemplo, o gasto de cada campanha e vai ver que realmente o valor da campanha do professor Nado no ano que passou foi um valor para uma cidade do tamanho de São Leopoldo muito pequeno. Isso nos dá uma esperança muito grande, porque mesmo com poucos recursos, a gente viu que as pessoas se engajaram na campanha, né, acreditaram num momento que a política está muito desacreditada. É verdade. Né? E existe até justificativa para isso. Exato. Né? Então foi bonito de ver quase 30 mil votos, né, dessa forma. Então a gente segue nesse projeto, seja qual for a próxima etapa, né, que isso não está definido ainda. Mas seja qual for a próxima etapa, eu também estou firme e forte nessa fileira da luta aí ao lado do professor Nado. Tá certo, Vinícius. Poxa, que satisfação. A satisfação é minha. Te receber aqui no Conversa de Peso. Pô, e um sucesso cada vez maior, viu? Obrigado, querido. Parabéns a vocês e sucesso para a Vale TV, para a TV São Léo e para quem está apostando no localismo de comunicação, porque eu tenho certeza que esse é o caminho e vai dar muito certo. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o grande Vinícius Brito, jornalista. Poxa, o homem está fazendo mestrado, já cobriu o carnaval, o futebol, jornalismo geral. É incrível a história aí com 32 anos, muito novo, 32, né, Vinícius? tô novo. Tu tem mais, no mínimo mais uns 50 de rádio e TV. Tá certo, então. O Conversa de Peso volta no próximo programa, sempre para Funny Feelings, onde o Vinícius disse que vai sair daqui e vai correr para lá. Vambora. Voltamos no próximo. Valeu.